Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Alves, sou professora de Ciências Humanas da Rede SESI Pernambuco e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre matriz energética, um assunto que cai no vestibular da UPE, né, o Série A do SSA, e o Enem também trata sobre essa questão da matriz energética no Brasil. Então a gente vai ver hoje qual é a principal fonte de energia que o Brasil utiliza, tá? A gente vai entender também a relação entre as fontes de energia e o meio ambiente, né? Quais são as consequências que vai acarretar o meio ambiente se eu optar por utilizar um determinado tipo de energia, renovável ou não renovável? Qual é a diferença entre esses dois tipos de energia? Vamos ver tudo hoje, tá? Em seguida, a gente vai responder algumas questões, uma eu com vocês e outras vocês tentarão responder sozinhos para ver como que vocês se saíram, né? E se vocês de fato compreenderam esse assunto, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu slide para todo mundo conseguir acompanhar junto sobre a matriz energética. E é importante que a gente entenda o que é uma matriz energética. Gente, matriz energética nada mais é do que o conjunto de energia disponível em um país, né? Que vai distribuir, ser utilizada nos vários setores no nosso dia a dia, tá? Então, matriz energética, conjunto de energia disponível. A gente tem aí as fontes não renováveis e as fontes renováveis de energia. Qual é a diferença? As fontes não renováveis são aquelas que eu vou utilizar e quando acabar, acabou, não tem mais? Não, tá? Não é assim, apesar de que algumas pessoas achem que sim. O que é que acontece? As fontes não renováveis de energia passam por um longo período de reposição. É um longo período de reposição mesmo, tá? Isso é milhões de anos, vocês terão filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e ainda assim não teve a reposição necessária para utilizar uma fonte não renovável. Então, a fonte não renovável é denominada dessa forma porque passa por um longo período de reposição, tá? A gente tem aí a representação dos combustíveis fósseis, por exemplo, e as fontes renováveis são aquelas fontes energéticas que têm um ciclo contínuo de reposição. Por exemplo, a energia solar, a energia eólica, tá? A gente tem constantemente aí o sol aparecendo, né? O ar atmosférico em movimento. Então, são denominadas fontes renováveis. Eu trouxe aqui para vocês, né, as fontes não renováveis de energia e as renováveis para a gente relembrar e entender um pouquinho sobre cada uma, né? Como é que cada uma atua, como é que eu vou extrair uma fonte não renovável. Então, a fonte não renovável de energia, a gente tem aqui o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear. Das fontes de energia renováveis, a gente tem a energia geotérmica, essa energia geotérmica, né, que advém aí do calor do interior da Terra. A gente tem a energia solar, a gente tem a energia eólica, a hidroeletricidade e a biomassa, tá? A biomassa que utiliza aí, né, os restos de matéria orgânica, né, os resíduos aí, o reaproveitamento da matéria orgânica para gerar energia, tá? E para começar, a gente vai ver aqui quais são as energias não renováveis. Gente, eu falei para vocês que as não renováveis são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis se originam da matéria orgânica fossilizada há milhões de anos, tá? Por isso que faz parte da fonte não renovável. Não é que acabou de utilizar energia, não tem mais. É porque o período de reposição é muito longo, é coisa de milhões de anos, tá bom? Então, a gente tem aí o petróleo que é um hidrocarboneto, né? O petróleo que se formou há centenas de milhões de anos, né? Pelo soterramento e decomposição de restos de animais e vegetais marinhos, tá? Então, o petróleo se forma aí, né, no fundo dos oceanos. A gente tem também o carvão mineral que também é um combustível fóssil, né? O carvão mineral é formado em áreas sedimentares. Gente, o carvão mineral se forma nas bacias sedimentares.
E eu trouxe aqui uma imagem para a gente relembrar como que se forma uma bacia sedimentar, que é de onde a gente extrai o carvão mineral. A bacia sedimentar, ela se forma em áreas depressivas. As áreas depressivas são as áreas mais rebaixadas do relevo, né? Percebam aqui, ó, é uma área rebaixada do relevo. Então, aqui nessa área depressiva, começa a acumular sedimentos. Que sedimentos são esses? Restos de animais e vegetais, fragmentos de outras rochas, né, ossos, conchas. E aí, com a ajuda dos agentes externos, vai arrastando aí esses sedimentos para essa área mais rebaixada. Quem são os agentes externos? A água da chuva, a ação do vento, né? Então, ajuda aí a arrastar esses sedimentos para essa área mais rebaixada. Então, vai ser depositada, compactada, né? E formando aí as bacias sedimentares. Formou as bacias sedimentares durante milhões de anos, porque eu falei para vocês que demora, né? Combustível para ser formado demora. Tanto que se encaixa aí nas fontes não renováveis de energia, tá? Então, formou a bacia sedimentar, a gente já pode extrair o carvão mineral. O gás natural, gente, o gás natural, que também é um hidrocarboneto, resulta aí da degradação, né, da matéria orgânica, de fósseis, de animais, plantas, né, e é retirado através de perfurações, tá bom? Temos a energia nuclear que é obtida através da fissão de núcleos de átomos de urânio. Então, essas são as fontes não renováveis, os combustíveis fósseis, né? A gente precisa entender quais são as consequências de utilizar um combustível fóssil. A queima desses combustíveis fósseis vão gerar gases poluidores, né? O efeito estufa, gases poluidores na atmosfera. Então, a gente tem, por exemplo, aí o óxido de carbono, que é o principal causador do aquecimento global, o dióxido de enxofre, que vai provocar a chuva ácida, né? Então, são fontes de energia que vão ser prejudiciais ao meio ambiente. A gente tem também as fontes renováveis de energia. Lembra que eu falei? As fontes renováveis são aquelas que possuem um ciclo contínuo de reposição. Temos a energia solar. A energia solar, que vem do Sol, né? Captada através de painéis solares, né? De placas solares, de células fotovoltaicas. Temos a energia eólica, que utiliza aí o movimento do vento para captar por aerogeradores e gerar energia. A energia hídrica, que é obtida a partir de um curso d'água, né? Então é preciso construir barragens para ter a usina hidrelétrica, né? E se utilizar a energia a partir do curso da água. A biomassa é o aproveitamento aí dos restos, né? De matéria orgânica, o bagaço do milho, o bagaço da cana-de-açúcar, utiliza aí esse aproveitamento, né? Para gerar energia desses resíduos, aproveitamento dos resíduos. A geotérmica, que vem do calor do interior da Terra, eu falei para vocês, né, inicialmente, quando a gente viu ali as fontes renováveis de energia, a geotérmica vai utilizar o calor do interior da Terra para gerar energia. A energia das marés, gente, que vai utilizar o quê? O movimento de subida e descida do nível da água do mar para gerar energia, tá? Então, são as fontes renováveis de energia. É importante a gente frisar o seguinte: nem todas as fontes renováveis são limpas, tá bom? Então, a gente tem o exemplo da biomassa. A biomassa vai aproveitar os resíduos, né? O resto da matéria orgânica, massa, mas vai realizar a queima. Para eu utilizar a energia da biomassa, para eu aproveitar esses resíduos de matéria orgânica, eu vou precisar realizar a queima desses resíduos, tá bom? Então, vai provocar aí uma certa quantidade de poluentes na atmosfera. É uma quantidade baixa, mas vai provocar. Obviamente, se a gente comparar com um hidrocarboneto, né, não tem uma porcentagem muito alta. É mais vantajoso ainda utilizar a biomassa como fonte energética do que propriamente o hidrocarboneto, pensando na saúde do meio ambiente, tá bom? A hídrica também traz alguns impactos sociais, né, e ambientais, porque para eu utilizar o curso da água para gerar energia, eu preciso construir barragem. E para construir uma barragem, eu preciso desmatar uma certa área, né? A gente vai ver um pouquinho disso já já, porque antes eu quero mostrar para vocês aqui a matriz elétrica brasileira. Vamos ver aqui qual é a principal fonte energética utilizada no Brasil, né? A gente percebe aí a fonte mais utilizada é a hídrica,
com 59,9% de utilização, seguido da energia eólica, com 9,4% de utilização, a biomassa, com 8,4%, o gás natural, com 8,2%, e percebam que as 3 primeiras fontes energéticas utilizadas no Brasil são consideradas fontes renováveis, tá bom? O petróleo aparece aí com 5,0% de utilização, seguido do carvão mineral com 2,0%, a energia solar, 1,6%, a energia nuclear com 1,6% também, a onda elétrica 0,00003%. Gente, a onda elétrica que vai utilizar a onda, né, das marés para gerar energia. E a energia de importação, o Brasil utiliza energia de importação da Argentina e Uruguai, inclusive, tá? 4,5%. Então, temos aí o gráfico da matriz elétrica brasileira, tendo as 3 primeiras fontes energéticas renováveis, tá? E a principal, né, a mais utilizada no Brasil, a hídrica, com 59,9% de utilização. Eu falei para vocês anteriormente que a hídrica, né, a fonte renovável hídrica, apesar de utilizar aí, né, o curso da água para gerar energia e a mais utilizada no Brasil, ela vai provocar alguns impactos a nível social, tá? E de espaço, né, geográfico. Por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica, gente, quais são os impactos gerados para a fauna e flora? Vai ter a destruição da vegetação natural, né? Vai destruir aquela vegetação natural para construir essa usina hidrelétrica. Vai ter a remoção da mata ciliar. A mata ciliar que é aquela mata que fica às margens dos rios, né? Fica no entorno dos rios. Eu digo que a mata ciliar é tão importante para os rios quanto os cílios são importantes para os nossos olhos. O assoreamento do leito dos rios também. O assoreamento, que é o quê? O acúmulo de sedimento no leito dos rios, tá bom? Vai ter perda da fauna, da flora aquática, né? Nativas, nesse espaço em que houve a construção da hidrelétrica. Vai ter alteração na água do reservatório, né? Quando a gente fala de temperatura, de oxigenação, pH, tá bom? Então, são alguns impactos gerados com a construção de uma usina hidrelétrica para a fauna e flora, e eu falei para vocês que tem também alguns impactos a nível social, né? Quais são esses impactos, gente? Principal, deslocamento de população, né? De escala variável, para construir essa usina hidrelétrica. Assim como vai ter dano ao patrimônio histórico-cultural, inundação de áreas agricultáveis, tá bom? Então, são alguns efeitos aí provocados pela construção, né? Alguns impactos provocados pela construção de uma usina hidrelétrica. E a gente viu, através do gráfico, que a fonte energética mais utilizada no Brasil é a hídrica, né? A hidrelétrica. E agora, eu quero responder com vocês essa questão aqui, tá? Sobre essa temática. E eu quero ver se vocês vão acertar. Vamos lá, essa questão é uma questão do ano de 2015, da UPE, do SSA, o vestibular seriado. Leia o texto a seguir. Do ouro negro há uma nova matriz energética. A era do petróleo está chegando ao fim e a humanidade sai em busca de novas fontes para saciar seu consumo crescente de energia. E elas precisam ser limpas, seguras e renováveis. Sobre ele, é correto afirmar que, gente, qual é a fonte de energia que está sendo tratada no texto? O petróleo. Já começa, né? O ouro negro. O que é o ouro negro? É o petróleo. E depois escancara, né? A era do petróleo. Então, sobre o petróleo, o que é correto afirmar? Vamos ler as alternativas. Letra A. Nos países desenvolvidos e em alguns emergentes, são projetadas reduções na participação percentual dos combustíveis fósseis e no aumento de fontes renováveis e menos poluentes em suas matrizes energéticas. Letra B. O petróleo é um hidrocarboneto fóssil de origem inorgânica, encontrado em bacias magmáticas resultantes do soterramento de antigos ambientes pré-cambrianos. Letra C.
Com a invenção do motor e do seu uso em veículos, o consumo mundial de petróleo diminuiu e as empresas do setor petrolífero entraram em crise, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Letra D. Na tentativa de controlar as atividades petrolíferas, diversas empresas privadas na década de 30 passaram a investir diretamente no setor de energias renováveis com a criação da OPEP. Letra E. Desde 2005, quando entrou em vigor o Protocolo de Quioto, muitos países aceleraram a busca por fontes de energias não renováveis e fósseis, cujo consumo está em expansão na escala mundial. E aí? Qual a alternativa que vocês marcariam como sendo a correta? Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. E aí, vamos analisar as questões? Gente, vamos começar pela letra B? Porque a letra B eu vi aqui que afirmou que o petróleo é um hidrocarboneto de origem inorgânica. Lembra o que eu falei para vocês? O petróleo é formado a partir do soterramento, decomposição, né, de restos de animais, restos de vegetais marinhos. Tá? Vamos ver aqui a letra C. Com a invenção do motor e do seu uso em veículos, o consumo mundial de petróleo diminuiu. Gente, a invenção do motor e seu uso em veículos, o consumo mundial de petróleo, desculpa, diminuiu. As empresas entraram em crise. As empresas petrolíferas entraram em crise? Não, né, gente? Claro que não. Então, essa alternativa C também não pode ser a correta. Vamos aqui para a letra D. Na tentativa de controlar as atividades petrolíferas, diversas empresas privadas, na década de 30, passaram a investir diretamente no setor de energias renováveis com a criação da OPEP, né, a Organização do Petróleo. Gente, investir em fontes renováveis, infelizmente, ainda é muito utilizado as fontes não renováveis de energia, tá? Letra E. Desde 2005, quando entrou em vigor o Protocolo de Quioto, muitos países aceleraram a busca por fontes de energias não renováveis e fósseis, cujo consumo está em expansão em escala mundial. Protocolo de Quioto, Conferência Ambiental, vai buscando, gente. As conferências ambientais têm sempre um discurso, né, de saúde, né, buscando sempre a saúde do meio ambiente, buscando sempre maneiras de não prejudicar tanto o meio ambiente, né, porque já tem um prejuízo muito grande com o aquecimento global. Então, as conferências ambientais, principalmente o Protocolo de Quioto, trouxe essa preocupação com o meio ambiente. Então, não teve uma aceleração na busca, né, por fontes energéticas não renováveis. Pelo contrário, teve a intenção aí de buscar sempre fontes renováveis de energia para poder amenizar esse problema, né, que está acontecendo no nosso meio ambiente, ok? Então, das que a gente já analisou, só faltou a letra A. Nos países desenvolvidos e em alguns emergentes, são projetadas reduções na participação percentual dos combustíveis fósseis e no aumento de fontes renováveis e menos poluentes em suas matrizes energéticas. É isso que está acontecendo. Essa busca por fontes renováveis, né, menos poluentes, pensando no meio ambiente, tá bom? Então, a alternativa aí é a letra A. Quem marcou essa alternativa se deu bem. Acertou. Agora tem outras questões para vocês responderem. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse assunto, essa temática. Eu espero que vocês continuem estudando para alcançar o sucesso nos exames, né, que estão por vir, tanto o PE quanto o SSA, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Vou me despedir de vocês. Beijos para vocês. Sucesso na vida, sucesso nos exames. E é isso. Tchau, tchau.